E se liga só, galera, temos um recado para você que quer conquistar a sua aprovação no Enem e entrar para a faculdade. O Plano de Estudos do FB Online, uma ferramenta totalmente personalizada para suas necessidades de estudo. Para montar o seu é muito simples, acesse fbonline.com.br, clique em começar, faça o seu cadastro e acesse Quero Conhecer antes de pagar para acessar gratuitamente. Vá em Planos de Estudos e monte o seu. Bora pro vídeo! Sabe aquela sensação de olhar para o céu noturno estrelado em algum sítio, chácara ou fazenda, longe o suficiente das luzes da cidade? Ela é uma das mais genuínas quando o assunto é contato do homem com o espaço e o infinito. Não é à toa que o ser humano está presente tentando se conectar com os astros. De tanto olhar para cima, o homem passou a entender cada vez mais como o espaço funciona. Nós conseguimos antever fenômenos que ainda estão para acontecer. E no vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora 5 eventos astronômicos que acontecerão em sua vida. Chuva de meteoros. Você já ouviu o nome Liríadas por aí? Se não, fique sabendo que assim foi batizada a chuva de meteoros que acontece no mês de abril e que vamos poder vê-la em breve aqui no Brasil. Chuvas de meteoros podem ser avistadas no céu quando a Terra passa por restos de detritos deixados por cometas ou asteroides. Com esses detritos variando bastante em tamanho, podendo ser do tamanho de grão de areia até do tamanho de um carro. E a chuva de meteoros Liríadas estará visível em abril, sendo esta a primeira grande chuva de meteoros do ano. Estima-se que poderemos visualizar em céus abertos até 20 meteoros por hora. O que são meteoros? Se você é daqueles que sabem que meteoros são coisas no céu que às vezes aparecem, às vezes não, mas não faz ideia do que são, preste atenção. Essas tais estrelas cadentes são corpos celestes que estão passeando pelo espaço e de repente resolvem conhecer a Terra mais de perto. Ao atritar em nossa atmosfera, a coisa fica feia para os meteoros e ainda para nós terráqueos, já que, somado a isso, há contato com oxigênio, o que faz com que os seus corpos peguem fogo e você aqui embaixo olhe para cima e faça um pedido para a estrela cadente. A chuva de meteoros acontece se algum cometa cruzar a órbita da Terra. Nesses casos, pedacinhos de cometas entram junto na nossa atmosfera. Durante as Liríadas, o número de meteoros que caem na Terra é de 10 a 20 por hora. Eclipse solar. O eclipse solar é um fenômeno raro que acontece quando a Lua está localizada entre o planeta Terra e o Sol. Nessa posição, a Terra fica coberta por uma sombra. Neste ainda acontecerão 2 eclipses solares, um total e um anular, sendo que nenhum deles será visível no Brasil. Lembrando que o eclipse parcial já ocorreu no dia 6 de janeiro e foi visível somente na Ásia. No dia 2 de julho será a vez de um eclipse solar total, que poderá ser visto no Chile e na Argentina. O último eclipse do ano acontecerá no dia 26 de dezembro e poderá ser observado da Arábia Saudita, Índia, Sumatra e Bornéu. No Brasil, a previsão é de um eclipse solar total, que seja visível apenas em 2045. O eclipse do Sol ocorre apenas nos momentos em que a Lua está na fase nova. Ele não ocorre sempre, uma vez que as órbitas da Terra e a Lua diferem no tocante às suas posições e formatos. Isso porque a órbita do planeta Terra em torno do Sol não se encontra no mesmo plano que a órbita da Lua em torno da Terra. É curioso notar que, se não existisse uma inclinação entre os planos das órbitas, os eclipses seriam um fenômeno corriqueiro. Assim, ocorreria um eclipse lunar a cada lua cheia e um eclipse solar a cada lua nova. O fenômeno tem duração máxima de 7 minutos. O eclipse solar, ocorrido em 15 de janeiro de 2010, eclipse anular do Sol, foi considerado o eclipse mais longo do milênio. Ele teve a duração de 11 minutos e 7,8 segundos. Asteroide EA2. Um asteroide está vindo na direção da Terra e passará bem perto do nosso planeta, o que tem deixado muita gente apreensiva. Este asteroide tem cerca de 30 metros de diâmetro e estudiosos alegam que não há motivo para preocupação. Porém, algumas pessoas se mostram preocupadas, já que estará a uma distância menor do que a da Lua. O 2019 EA2 é um asteroide que não foi muito estudado ainda. Ele foi detectado no início deste mês e está vindo em alta velocidade, cerca de 5 km por segundo. Este asteroide estará passando perto do nosso planeta dia 22 de março, a uma distância de 305 mil quilômetros, segundo informou a NASA. Vale lembrar que a Lua está a 384 mil quilômetros da Terra, ou seja, esta rocha espacial estará mais perto de nós do que se imagina. Inclusive, os pesquisadores não terão nenhuma dificuldade para avistar o 2019 EA2, mas estudiosos que analisaram o trajeto garantem que não há perigo de colisão. Por isso, todos poderão ficar sossegados.
Mas para quem fica preocupado com a possibilidade de um corpo celeste se chocar com a Terra, a preocupação começa bem antes do dia 22 de março, pois um outro asteroide, o 2019 CD5, também está vindo em nossa direção, e este é bem maior, mede entre 96 e 216 metros e passará uma distância relativamente próxima da Terra. A sorte é que este passará bem mais distante, então o risco de uma colisão é praticamente zero. Chuva Eta Aquáridas e Perseidas. A Eta Aquáridas consiste em uma chuva de meteoros que ocorre todos os anos entre os meses de abril e maio e está relacionada à passagem da Terra pela órbita do cometa Halley, quando meio que pegamos carona em sua cauda. O fenômeno é causado por fragmentos do astro e neste ano o pico do evento ocorre nos dias 6 e 7 de maio. Assim como ocorre com a Eta Aquáridas, as Perseidas acontecem anualmente e estão associadas a um cometa, neste caso Swift-Tuttle, pois o pico do evento ocorre entre os dias 12 e 13 de agosto. Cometa Halley. O Halley é um cometa famoso que visita a Terra a cada 75 ou 76 anos, quando atinge o ponto mais próximo do Sol, o periélio. De acordo com a ESA, a Agência Espacial Europeia, ele teria sido observado pela primeira vez ainda em 239 a.C. Outro estudo, porém, diz que esta data é ainda mais distante. Os gregos antigos, em 446 a.C., teriam sido os primeiros a flagrar o cometa cruzando o céu terrestre. A sua última aparição foi em 1986. Por alguns dias ele ficou mais ou menos visível até mesmo a olho nu. Ao se afastar da Terra, o cometa seguiu a sua órbita elíptica. Segundo cálculos da NASA, ele está hoje a pouco mais de 5 bilhões de quilômetros do Sol, bem mais afastado que o gelado Netuno, por exemplo. Isso representa mais de 30 vezes a distância entre a Terra e a nossa estrela-mãe, e ele segue se afastando. Estima-se que o Halley irá atingir o ponto mais distante do Sol, chamado Afélio, no final de 2023. Nesse ano, o cometa estará a 5,3 bilhões de quilômetros do Sol, e então irá se iniciar o seu caminho de volta. Somente em 2061 é que deve acontecer a próxima visita do Halley, o ano em que ele atinge o periélio novamente. Ainda é cedo para cravar em qual época de 2061 ele estará mais perto da Terra, mas a NASA estima que será no mês de junho. A velocidade do Halley não é constante. Segundo a NASA, em 1910 ele passou aqui pela vizinhança a 70,6 km por segundo. Já em 1998 a sua velocidade era de 63,3 km por segundo. A órbita do Halley é retrógrada. Ele gira no sentido contrário à dos planetas. Ela também é inclinada para baixo, formando um ângulo de 18 graus com a órbita do Sol. Se existe ou não vida no espaço sempre foi uma indagação de todas as pessoas. Você acreditando em seres esverdeados que habitam outros planetas por aí ou não, não poderá questionar uma coisa: a beleza do universo e os fenômenos que ele tem. Mas e você? Gostou do vídeo de hoje? Então não esquece de deixar a sua opinião aí nos comentários.